Meu marido disse que eu estava gorda demais para usar biquíni. Emagreci, virei musa fitness e pedi o divórcio no palco do campeonato que ganhei. Meu nome é Juliana, tenho 34 anos, ou melhor, tinha 34 anos quando o castelo de cartas que eu chamava de casamento desabou com a força de um furacão, em pleno provador de uma loja de departamento. A frase que desencadeou a tempestade, proferida pelo homem com quem eu dividi a vida há quase uma década, Fernando, meu marido, ainda ecoa em minha mente como um disco arranhado, doloroso e persistente. Juliana, por favor. Olha para você. Você está gorda demais para usar um biquíni. Sério, tenha um pouco de noção. Até aquele fatídico sábado à tarde, eu me considerava uma mulher relativamente normal, com uma vida relativamente normal. Casada com Fernando desde os meus 25 anos, eu era analista de sistemas numa empresa de médio porte. Ele, engenheiro civil, sempre foi mais ambicioso, mais focado na carreira, na imagem, no status. Nos conhecemos na faculdade, e o Fernando daquela época era charmoso, divertido, cheio de planos que me incluíam. Eu me apaixonei por aquele brilho nos olhos, pela promessa de um futuro a dois. Construímos uma vida juntos, compramos nosso apartamento, viajamos algumas vezes nas férias, frequentávamos jantares com amigos. Uma vida comum, como a de tantos casais. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Com o passar dos anos, Fernando foi mudando. Ou talvez, eu é que tenha demorado a perceber quem ele realmente era por baixo da fachada de bom partido. Sua ambição se transformou numa obsessão por ascensão social. Os jantares com nossos amigos de faculdade foram sendo substituídos por eventos corporativos e encontros com pessoas influentes do círculo profissional dele. E, nesse novo mundo de aparências em que ele mergulhava de cabeça, eu comecei a me sentir cada vez mais inadequada. Ele nunca foi explicitamente cruel no início. Eram críticas veladas, sugestões para o meu bem. Ju, esse vestido não te valoriza muito, querida. Você não acha que deveria se cuidar um pouco mais? A esposa do meu chefe, a Cláudia, está sempre impecável. Por que você não entra numa academia? Ia te fazer bem, dar mais disposição. Eu, que sempre lutei um pouco contra a balança, mas que me considerava saudável e relativamente em forma para minha idade e rotina, que incluía longas horas de trabalho sentada em frente a um computador, comecei a me sentir cada vez mais pressionada, mais insegura. Sim, eu havia ganhado alguns quilos desde o casamento. Coisa normal, a rotina corrida, o estresse do trabalho, talvez um pouco de relaxamento natural de quem se sente confortável numa relação estável. Nada que me transformasse numa gorda aos olhos do mundo, mas, aparentemente, aos olhos dele, eu estava me tornando um fardo estético, uma peça que não se encaixava mais no quebra-cabeça da imagem de sucesso que ele tanto almejava projetar. O episódio do biquíni foi a gota d'água, o momento em que a máscara dele caiu e revelou o monstro de superficialidade e crueldade que se escondia por trás do sorriso charmoso. Estávamos planejando nossas primeiras férias na praia em quase 3 anos. Eu estava genuinamente animada. Precisava relaxar, colocar os pés na areia, sentir o sol na pele. E, claro, precisava de um biquíni novo. O antigo, coitado, já não me servia tão bem e estava um pouco desbotado. Fomos a uma loja de departamento num sábado à tarde. O movimento era intenso, os provadores, lotados. Depois de uma longa espera, consegui experimentar alguns modelos. Escolhi um maiô engana mamãe azul petróleo, que achei elegante, e um biquíni estampado, de lacinho, um pouco mais ousado do que eu costumava usar, mas que, no espelho do provador, até que me pareceu simpático. Saí do provador com o biquíni no corpo, um pouco hesitante, e fui até onde Fernando me esperava, sentado numa poltrona com uma expressão de tédio. Havia outras pessoas circulando, algumas vendedoras. E aí, amor? O que você achou desse? Perguntei, tentando parecer confiante, mas com o coração aos pulos, esperando um elogio, um incentivo. Ele me olhou de cima a baixo, uma vez, 2 vezes, com uma lentidão calculada, o canto da boca se curvando num esgar de desprezo que me gelou a alma. E então, ele soltou, a voz alta o suficiente para que a vendedora ao lado e um casal que olhava sungas na arara próxima ouvissem claramente: Juliana, por favor. Olha para você. Você está gorda demais para usar um biquíni. Sério, tenha um pouco de noção. Isso vai ficar ridículo. Ninguém quer ver isso aí na praia. Veste o maiô, que pelo menos disfarça um pouco, e vamos logo embora daqui que eu estou com fome. O mundo ao meu redor parou. Senti o sangue fugir do meu rosto, as palavras dele me atingindo como pedras. Gorda demais. Ridículo. Ninguém quer ver isso. Disfarça um pouco. Cada sílaba era uma facada na minha autoestima já fragilizada. Olhei ao redor, constrangida. A vendedora desviou o olhar, fingindo arrumar umas peças na prateleira. O casal das sungas cochichou alguma coisa e saiu apressado, como se fugissem de uma cena de crime. Eu queria sumir, evaporar.
As lágrimas vieram com força, queimando meus olhos, escorrendo pelo meu rosto e pingando no tecido estampado do biquíni que, um minuto antes, me pareceu uma promessa de dias felizes na praia. Fernando, consegui balbuciar, a voz embargada. Ah, pelo amor de Deus, Juliana, não vai começar com o chororô aqui na loja, né? Ele disse, revirando os olhos, impaciente. Eu só fui sincero. Alguém precisava te dizer a verdade. Agora troca logo essa roupa e vamos comer alguma coisa. Sincero. Ele chamava aquilo de sinceridade. Aquela crueldade gratuita, aquela humilhação pública. Voltei para o provador como um autômato, o corpo tremendo, a alma em frangalhos. Tirei o biquíni como se ele queimasse minha pele. Vesti minhas roupas, as mãos desajeitadas, a visão embaçada pelas lágrimas. Não comprei o maiô. Não comprei nada. Apenas queria sair dali, daquele lugar que se tornou o palco da minha maior humilhação. O caminho para casa foi feito num silêncio sepulcral, quebrado apenas pelos meus soluços contidos. Fernando dirigia com uma expressão impassível, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de esmagar o coração da mulher com quem dividia a vida há quase 10 anos. Chegando em casa, corri para o quarto e desabei na cama, chorando convulsivamente. Ele entrou no quarto alguns minutos depois, não para me consolar, mas para pegar a carteira. Você vai ficar aí se lamentando o dia todo? Ele perguntou, com frieza. Eu ainda estou com fome. Vou pedir uma pizza. Quer de quê? Pizza. Ele estava preocupado com a pizza. Enquanto meu mundo desmoronava. Naquela noite, e nas muitas que se seguiram, a frase dele ecoava na minha cabeça, gorda demais para usar biquíni. Eu me olhava no espelho e só conseguia ver a imagem distorcida que ele havia pintado de mim, uma mulher disforme, indesejável, ridícula. A vergonha era tanta que mal conseguia me trocar na frente dele. Evitava seus toques, suas tentativas, raras e canhestras, de aproximação. O abismo entre nós, que já vinha se formando há tempos, tornou-se intransponível. Passei dias mergulhada numa tristeza profunda, numa autoaversão que me consumia. Perdi o apetite, depois o sono. O trabalho virou um fardo, a vida social, inexistente. Eu me sentia um lixo, exatamente como ele, com suas palavras, havia me feito sentir. Fernando, por sua vez, parecia alheio ao meu sofrimento. Continuava sua rotina, suas idas à academia, onde ele, sim, exibia um corpo sarado e digno de praia, seus encontros com os amigos influentes. Para ele, o episódio na loja havia sido apenas um excesso de sinceridade que eu, com minha sensibilidade exagerada, não soube assimilar. Mas, em meio à escuridão da minha dor, uma pequena chama começou a se acender. Uma chama de raiva. Uma raiva fria, borbulhante, que crescia a cada vez que eu lembrava do desprezo em seus olhos, da crueldade em suas palavras. Quem ele pensava que era para me definir, para me humilhar daquela forma? Quem ele pensava que era para decretar o que eu podia ou não podia vestir, o que eu podia ou não podia ser? A tristeza começou a dar lugar à indignação. E a indignação, a uma resolução silenciosa, mas poderosa. Gorda demais para usar biquíni, Fernando, eu sussurrei para o meu reflexo no espelho, alguns dias depois, os olhos ainda inchados de tanto chorar, mas com um novo brilho de desafio. Pois você vai ver só. Você vai ver a gorda que eu posso me tornar. Não era mais sobre ele. Não era sobre reconquistá-lo, sobre me encaixar nos padrões dele. Era sobre mim. Sobre resgatar minha autoestima, minha força, minha dignidade. Era sobre transformar aquela humilhação no maior combustível da minha vida. Naquela mesma noite, enquanto Fernando roncava alto ao meu lado, alheio à revolução que começava a fermentar em mim, levantei-me e fui para a cozinha. Abri a geladeira, o armário. E, num gesto simbólico, mas carregado de significado, comecei a jogar fora todos os pacotes de biscoito recheado, os potes de sorvete, as barras de chocolate, tudo aquilo que, nos últimos dias, havia sido meu único consolo. Peguei meu notebook e, pela primeira vez em muito tempo, não pesquisei sobre dietas milagrosas ou como reconquistar seu marido. Pesquisei sobre treinamento funcional para iniciantes, alimentação saudável e equilibrada, mulheres que transformaram seus corpos e suas vidas através do esporte. As palavras dele foram, de fato, a pá de cal no nosso casamento, embora eu ainda não soubesse disso conscientemente. Eu sentia, no entanto, que aquela humilhação, em vez de me enterrar de vez, havia, paradoxalmente, desenterrado uma Juliana que eu nem sabia que existia. Uma Juliana mais forte, mais determinada, e com uma sede de superação que me consumia. Ele queria um corpo de biquíni? Ele teria. Mas não seria para ele. Seria a materialização da minha vitória sobre a crueldade dele. Seria a minha armadura. E ele se arrependeria amargamente de cada sílaba venenosa que havia proferido naquele provador de loja. A jornada seria longa, árdua. Mas eu estava pronta.
A imagem do meu reflexo naquele provador de loja, as palavras cruéis de Fernando ecoando na minha cabeça, gorda demais para usar biquíni, ridículo, ninguém quer ver isso, tornou-se, paradoxalmente, o meu maior motor de arranque. A Juliana que saiu daquela loja, humilhada e com a alma em frangalhos, não era a mesma que voltaria para casa. Ou melhor, era, mas uma versão dela, adormecida sob camadas de autocrítica e da busca incessante pela aprovação de um homem que claramente não a merecia, havia acabado de despertar com um grito de guerra silencioso. Os primeiros dias foram de uma disciplina quase militar com a alimentação. Joguei fora todos os pacotes de salgadinhos, as barras de chocolate que me serviam de consolo, os potes de sorvete que eram meus companheiros nas noites de ansiedade. Minha geladeira, antes um festival de processados e guloseimas, transformou-se num mostruário de legumes, verduras, frutas e proteínas magras. Comecei a pesquisar receitas saudáveis, a aprender sobre contagem de calorias, a entender a importância dos macronutrientes. Foi difícil, não vou negar. O vício em açúcar, a vontade de devorar uma pizza inteira nos momentos de tristeza, tudo isso gritava dentro de mim. Mas a imagem do sorriso de escárnio de Fernando era mais forte. Cada não que eu dizia a uma tentação era um pequeno sim para a nova Juliana que eu estava determinada a construir. Paralelamente à reeducação alimentar, comecei a me exercitar. No início, em casa mesmo. Vídeos de treinos funcionais no YouTube, caminhadas apressadas no parque perto de casa, sempre com um boné enfiado na cabeça e fones de ouvido para não ter que encarar os olhares alheios. Meu corpo, desacostumado, protestava. Dores musculares excruciantes, a sensação de que meus pulmões iam explodir, a vontade de me jogar no sofá e nunca mais levantar. Mas eu persistia. Cada gota de suor era uma lágrima de humilhação sendo expurgada. Cada músculo dolorido era um lembrete da minha força crescente. Fernando, claro, não pareceu notar, ou não quis notar, as mudanças iniciais. Continuava com sua rotina de trabalho, seus jantares com clientes importantes, sua indiferença calculada em relação a mim. Quando eu recusava a sobremesa ou optava por uma salada no jantar, ele apenas erguia uma sobrancelha com um ar de lá vem ela com mais uma dieta maluca que não vai durar uma semana. Essa descrença dele, essa certeza implícita do meu fracasso, só aumentava minha determinação. Após um mês de dieta regrada e exercícios em casa, a balança começou a ceder. Alguns quilos a menos, uma disposição que eu não sentia há anos. Aquilo me deu um novo ânimo. Decidi que era hora de levar a sério. Juntei minhas economias, aquelas que eu guardava para uma emergência ou para um presente especial para Fernando, que ironia, e me matriculei numa academia de verdade. Não a academia da moda que ele frequentava com seus amigos sarados, mas uma mais tradicional, focada em musculação e resultados, que ficava perto do meu trabalho. Entrar naquele ambiente pela primeira vez foi intimidante. Mulheres com corpos esculturais levantando pesos que eu mal conseguia tirar do chão, homens com músculos que pareciam prestes a explodir. Senti-me um peixe fora d'água, a gordinha deslocada. Mas respirei fundo e encarei o desafio. Contratei um personal trainer, um rapaz jovem chamado Caio, com um sorriso simpático e uma paciência de Jó para explicar cada exercício, para corrigir minha postura, para me incentivar quando eu achava que não conseguiria fazer mais uma repetição. Diferente do Marcelo, o pivô da separação da minha história anterior, lembrem-se do André, Caio era profissional, ético, e genuinamente interessado no meu progresso, não no meu corpo como um objeto. Os treinos eram brutais. Musculação pesada 5 vezes por semana, sessões de cardio que me deixavam sem fôlego. Aprendi a amar a dor do músculo fatigado, o ardor do ácido lático, a sensação de superação a cada novo peso levantado, a cada novo limite rompido. Minha alimentação tornou-se ainda mais regrada, calculada em gramas de proteína, carboidrato e gordura. Abri mão de happy hours com os colegas de trabalho, de jantares em restaurantes, que, de qualquer forma, Fernando já não me convidava mais, de noites de preguiça no sofá comendo pipoca. Minha vida social se resumiu à academia e ao supermercado, na seção de produtos saudáveis. E a transformação começou a acontecer, de forma visível e avassaladora. Os quilos extras derreteram. Os músculos, antes escondidos sob uma camada de gordura e insegurança, começaram a surgir, definidos, torneados. Minhas roupas antigas ficaram largas, depois enormes. Tive que renovar o guarda-roupa, e pela primeira vez em anos, senti prazer em experimentar roupas, em me olhar no espelho e gostar do que via. Não era apenas o corpo que mudava. Era a minha mente. A disciplina dos treinos e da dieta se refletiu em todas as áreas da minha vida. Tornei-me mais focada, mais organizada, mais confiante. Aquela Juliana insegura, que se encolhia diante das críticas do marido, estava dando lugar a uma mulher forte, dona de si, que não precisava da aprovação de ninguém para se sentir bem. Fernando, claro, começou a notar. No início, com uma certa perplexidade. Nossa, Ju, você emagreceu, né? Tá, diferente.
Depois, quando minha transformação se tornou inegável, quando os elogios de outras pessoas começaram a chegar aos ouvidos dele, sua esposa está ótima, Fernando. Que disciplina, a perplexidade deu lugar a uma estranha mistura de interesse e, seria ciúme? Insegurança? Ele, que antes mal me olhava, começou a me observar com mais atenção. Seus comentários mudaram de tom. Você está ficando bem, hein? Mas não exagera, não quero você musculosa demais, parecendo homem. Ou, essas suas amigas novas da academia, são meio perigosas, né? Muita liberdade. Ele tentava, de forma sutil, controlar minha nova vida, meus novos hábitos, minha nova aparência. Mas era tarde demais. Eu já não era mais a Juliana que se curvava aos seus caprichos e às suas críticas. A dinâmica em casa tornou-se insuportável. Vivíamos como dois estranhos sob o mesmo teto. Ele, com seu ressentimento velado pela minha transformação e pela minha independência crescente. Eu, com uma indiferença cada vez maior em relação a ele e aos seus comentários. A intimidade entre nós havia morrido há muito tempo, enterrada sob o peso da humilhação que ele me fez passar naquele provador de loja. O casamento era uma farsa, uma casca vazia que só se mantinha de pé por conveniência, ou talvez, por medo dele de enfrentar a solidão e o julgamento social. Foi nesse período, enquanto eu redescobria minha força e minha paixão pela atividade física, que conheci o mundo das competições de fisiculturismo fitness. Caio, meu personal, que também era atleta, começou a me incentivar. Juliana, você tem uma genética incrível, uma disciplina de ferro e uma vontade de vencer que eu raramente vi. Já pensou em competir? Competir? Eu. A gorda demais para usar biquíni? A ideia, a princípio, me pareceu absurda, assustadora. Subir num palco, de biquíni minúsculo, para ser julgada por um corpo de jurados. Era tudo o que eu mais temia. Mas, ao mesmo tempo, havia um desafio ali, uma forma de exorcizar de vez aquele fantasma da humilhação, de transformar a maior dor da minha vida na minha maior glória. Comecei a pesquisar sobre as categorias. Bikini Fitness, Wellness, Figure. Nomes que antes me soavam como outro idioma, agora começavam a fazer sentido. Assisti a vídeos de competições, li artigos sobre preparação, conversei com outras atletas na academia. E a ideia, antes assustadora, começou a me seduzir. Aquelas mulheres no palco, com seus corpos esculpidos à custa de muito esforço e dedicação, não eram apenas saradas. Eram guerreiras. E eu, no fundo, sempre fui uma. Apenas não sabia. A decisão amadureceu em mim ao longo de algumas semanas. E, numa noite, depois de um treino particularmente intenso, olhei para meu reflexo no espelho da academia, não mais com vergonha ou autoaversão, mas com um orgulho feroz pela mulher forte e determinada que me encarava de volta, e soube o que tinha que fazer. Cheguei em casa e Fernando estava na sala, assistindo futebol, alheio a tudo, como sempre. Fernando, eu disse, a voz firme. Tomei uma decisão. Eu vou competir. Ele me olhou, primeiro com surpresa, depois com um sorriso de escárnio. Competir em quê, Juliana? Concurso de quem come mais salada? Não. Vou competir no fisiculturismo. Categoria Wellness. A gargalhada dele ecoou pela sala. Uma gargalhada alta, debochada, que teria me destruído meses atrás, mas que agora soava apenas patética. Você? Fisiculturista? Ah, Juliana, por favor. Você enlouqueceu de vez? Vai se expor daquele jeito, com aqueles biquínis minúsculos que mal cobrem a vergonha? Tenha um pouco de simancol. Você vai passar o maior vexame da sua vida. E vai me envergonhar junto. A única vergonha que eu ainda sinto, Fernando, respondi, olhando-o nos olhos, sem vacilar, é a de ter passado tanto tempo ao lado de um homem tão pequeno, tão limitado, tão incapaz de enxergar além do próprio umbigo e das próprias inseguranças. E quanto ao biquíni, bem, acho que finalmente encontrei um que vai me servir perfeitamente. E, desta vez, a sua opinião sobre ele é a última coisa que me importa. Ele ficou em silêncio, talvez chocado com minha ousadia, com minha frieza. Ou talvez, apenas entediado com um assunto que não lhe dizia respeito. Faça o que quiser, Juliana. A vida é sua. Só não espere meu apoio para essa palhaçada, ele disse, por fim, voltando a atenção para a TV. Palhaçada. Era assim que ele via meu novo sonho, minha nova paixão. Mas eu já não precisava do apoio dele. Eu tinha a mim mesma. E isso, eu estava descobrindo, era mais do que suficiente. No dia seguinte, procurei um coach especializado em preparação de atletas fitness, um dos mais renomados da cidade. Apresentei meus exames, contei minha história, a parte da transformação física, claro, não os detalhes sórdidos do meu casamento falido, e ele, após uma longa avaliação, aceitou o desafio. Você tem potencial, Juliana.
Mas a jornada será dura. Muito dura. Está preparada? Mais do que nunca, respondi, com um sorriso que vinha da alma. O campeonato estadual seria em 6 meses. 6 meses de treinos ainda mais intensos, de uma dieta ainda mais restritiva, de uma dedicação que beiraria o sacerdócio. Mas eu estava pronta. Eu não estava me preparando apenas para ganhar um troféu ou uma medalha. Estava me preparando para o ato final da minha libertação. Para o dia em que eu subiria naquele palco, não como a Juliana gorda demais para usar biquíni, mas como Juliana, a atleta, a guerreira, a mulher que transformou a humilhação em triunfo. E Fernando estaria na plateia para assistir ao espetáculo. E para ouvir, em alto e bom som, o anúncio do nosso divórcio. O show estava apenas começando. A decisão de competir no Campeonato Estadual de Fisiculturismo na categoria Wellness, dali a 6 meses, foi como acender um pavio. A Juliana que tomou aquela decisão já não era mais a sombra da mulher humilhada no provador de uma loja de departamento. Era uma fênix começando a testar suas novas asas, e o palco da competição seria seu primeiro grande voo solo, a materialização de uma transformação que ia muito além do físico. Fernando, com sua risada de escárnio e suas previsões de que eu passaria o maior vexame da vida, apenas adicionou mais lenha à fogueira da minha determinação. Ele não entendia, e nunca entenderia, que sua crueldade havia se tornado minha mais poderosa aliada. Os 6 meses que se seguiram foram os mais intensos, desafiadores e, paradoxalmente, os mais gratificantes da minha existência. Minha vida passou a girar em torno de uma trinca sagrada: treino, dieta, descanso. E, em cada um desses pilares, a disciplina era meu mantra, a superação, meu objetivo diário. Meu coach, que vamos chamar de Mestre Ivan, um ex-campeão com mais de 30 anos de experiência e uma sabedoria que ia além dos halteres e anilhas, montou um plano de batalha que faria um legionário romano tremer na base. Acordava às 5 da manhã para a primeira sessão de cardio, geralmente uma corrida na esteira ou transporte, ainda em jejum, para otimizar a queima de gordura. O estômago roncava, o corpo implorava por mais alguns minutos de sono, mas a imagem de Fernando e seu desprezo me empurravam para fora da cama. Depois do cardio, vinha a primeira das 6 refeições milimetricamente calculadas do dia. Ovos, batata doce, frango grelhado, brócolis no vapor. Comida de astronauta, como eu costumava brincar no início, mas que logo se tornou a base da minha energia e da minha reconstrução muscular. Aprendi a pesar cada grama, a contar cada macro e micronutriente. A cozinha, antes um território de prazeres culposos, transformou-se num laboratório de precisão. Adeus aos jantares improvisados, às escapadas para a petissaria, aos doces que confortavam a alma. Minhas marmitas, com suas porções exatas de proteína, carboidrato complexo e gordura boa, tornaram-se minhas companheiras inseparáveis, levadas para o trabalho, para os compromissos, para onde quer que eu fosse. A vida social, claro, foi a primeira a ser sacrificada. Os convites para happy hours foram sendo educadamente recusados. Os almoços com as colegas de trabalho, que antes eram uma válvula de escape, tornaram-se um campo minado de tentações e de perguntas curiosas sobre minha dieta maluca. Ju, você não vai comer nem um pedacinho de bolo? É aniversário da Sandra. Nossa, só frango e salada de novo? Você vai sumir. Eu sorria, agradecia, e me mantinha firme no meu foco. Alguns entendiam e apoiavam. Outros, me olhavam com pena ou com uma crítica velada, como se minha disciplina fosse uma ofensa à mediocridade confortável deles. À noite, após um dia exaustivo no escritório, vinha a segunda batalha, o treino de musculação. Eram 2 horas de ferro puro, de suor e lágrimas, muitas vezes literais. Pernas, glúteos, ombros, costas, braços. Cada grupo muscular trabalhado até a falha, até o limite da exaustão. Mestre Ivan não dava trégua. Mais uma repetição, Juliana. É na dor que o músculo cresce. É no limite que a campeã se revela. E eu ia. Buscava forças onde achava que não tinha mais, empurrada pela voz dele e, mais ainda, pela minha própria sede de transformação. Os olhares na academia, que no início eram de curiosidade ou indiferença, foram se transformando em respeito. As pessoas começaram a notar minha dedicação, minha evolução. Os músculos, antes tímidos, começaram a ganhar forma, volume, definição. A gordinha estava se tornando uma atleta. E, nesse ambiente de superação e disciplina, comecei a construir um novo círculo social. Outras mulheres que também treinavam pesado, algumas que já competiam, outras que apenas buscavam uma vida mais saudável e uma autoestima mais forte. Trocávamos dicas de treino, receitas de marmitas turbinadas, palavras de incentivo nos dias mais difíceis. Aquela academia, que Fernando havia desprezado como um ambiente de gente vazia e obcecada pelo corpo, tornou-se meu refúgio, minha comunidade, o lugar onde eu me sentia verdadeiramente em casa, compreendida e valorizada. E Fernando? Ah, Fernando!
Nossa convivência, que já era um arremedo de casamento, tornou-se um armistício frio e distante. Ele observava minha transformação com uma mistura de incredulidade e um ressentimento crescente. Minha disciplina o incomodava. Minha nova rotina, que não girava mais em torno das vontades e dos horários dele, o irritava. Você não tem mais tempo para mim, Juliana, ele reclamou, numa das raras noites em que jantamos juntos, ele, com sua lasanha congelada, eu, com meu frango e brócolis. Sua vida agora é essa academia, esses seus amigos marombeiros, essa sua comida sem graça. Minha vida agora é sobre mim, Fernando, respondi, com a calma de quem já não se importa mais com a opinião dele. Sobre meus objetivos, minhas escolhas. Coisa que você, aparentemente, nunca esteve disposto a respeitar. Ele tentou o sarcasmo. E qual é o grande objetivo dessa sua palhaçada, hein? Ganhar um troféu de plástico e tirar foto de biquíni no Instagram? Francamente, Juliana, eu esperava mais maturidade de você. Maturidade, Fernando, sorri, um sorriso que não alcançava os olhos. Maturidade é respeitar as escolhas do outro, mesmo que você não as entenda. Maturidade é apoiar os sonhos de quem está ao seu lado, em vez de tentar destruí-los com comentários cruéis e humilhantes. E, sim, talvez eu ganhe um troféu de plástico. Mas o que eu vou ganhar de verdade, subindo naquele palco, é algo que você, com toda a sua suposta maturidade, nunca vai entender, o resgate da minha autoestima, da minha dignidade, do meu amor próprio. Coisas que você, com seu egoísmo, tentou me roubar. Ele não respondeu. Apenas me fuzilou com os olhos e voltou a se concentrar na sua lasanha. Aquele foi, talvez, o último prego no caixão do nosso casamento. A comunicação entre nós cessou quase que por completo. Dormíamos na mesma cama, mas como dois estranhos dividindo um espaço físico por pura conveniência ou inércia. Ele já não me procurava mais, e eu, sinceramente, sentia um alívio imenso por isso. A atração que um dia senti por ele havia se transformado numa mistura de pena e um leve nojo. As últimas semanas antes do campeonato, a famosa Peak Week, foram brutais. Restrição total de sódio, desidratação controlada, carboidratos zerados e depois reintroduzidos estrategicamente para encher os músculos. Meu humor oscilava entre a euforia e a exaustão extrema. O corpo doía, a mente pedia arrego. Mas a imagem do palco, das luzes, daquele biquíni de competição que eu havia mandado fazer sob medida, um modelo minúsculo, sim, mas que agora representava minha força e minha liberdade, não minha vergonha, me mantinha firme. Mestre Ivan era meu porto seguro. Ajustava minha dieta, meus treinos, minhas poses, sim, aprender a posar como uma atleta de fisiculturismo, com graça e firmeza, era uma arte à parte, e, principalmente, cuidava do meu psicológico. Você está pronta, Juliana. Seu corpo está incrível, sua mente está forte. Acredite em você. Suba naquele palco e mostre ao mundo quem você é. Na véspera da competição, fui buscar meu biquíni. Era de um azul royal cintilante, cravejado de cristais que brilhavam como estrelas. Ao vesti-lo pela primeira vez, olhei-me no espelho e mal me reconheci. Não era a Juliana insegura e magoada que Fernando havia humilhado. Era uma mulher nova, poderosa, com um corpo que era o resultado de meses de sacrifício e superação, e com um olhar que transbordava confiança e determinação. Aquele biquíni não era um instrumento de vergonha, mas minha armadura de guerreira. Fernando assistiu à minha preparação final para o campeonato com uma indiferença calculada. Na noite anterior à minha viagem para a cidade onde ocorreria o evento, enquanto eu arrumava minha mala com as marmitas, os suplementos, o biquíni, o óleo para passar no corpo, ele apenas resmungou do sofá: boa sorte com essa sua exposição. Espero que pelo menos não caia dura no palco de tanta fome. Não respondi. Apenas sorri para mim mesma. Ele ainda não entendia nada. Peguei o convite que eu havia gentilmente deixado sobre a mesa da sala para ele, com um bilhete: faço questão da sua presença na primeira fila. Sua inspiração foi fundamental. E parti, deixando para trás um casamento em ruínas e um homem que, em breve, teria uma surpresa muito maior do que a minha transformação física. No hotel, na noite que antecedeu o grande dia, mal consegui dormir. A ansiedade era um nó na garganta, mas havia também uma excitação vibrante, uma sensação de que eu estava prestes a cumprir um destino que eu mesma havia traçado, com suor, lágrimas e uma teimosia inabalável. Amanhã. Amanhã seria o dia. O dia de subir naquele palco, sob aquelas luzes ofuscantes, e mostrar ao mundo, e, principalmente, a um espectador muito específico na plateia, do que a Juliana gorda demais para usar biquíni era realmente capaz. O troféu de campeã era, sinceramente, apenas um detalhe, um bônus. A verdadeira vitória, a minha maior conquista, já estava tatuada em cada fibra do meu corpo e da minha alma. E o discurso, o discurso de agradecimento já estava ensaiado, palavra por palavra, guardado a 7 chaves no meu coração, pronto para ser proferido no momento exato.
O ato final da minha libertação estava prestes a começar. O dia do Campeonato Estadual de Fisiculturismo amanheceu com uma névoa fria e uma quietude que contrastava violentamente com a tempestade de emoções que se agitava dentro de mim. Passei os últimos 6 meses vivendo, respirando e sonhando com aquele dia. Cada gota de suor derramada na academia, cada grama de frango e batata doce meticulosamente pesada, cada tentação recusada, tudo culminaria nas poucas horas que se seguiriam. Eu, Juliana, a ex-analista de sistemas que um dia foi informada pelo marido que era gorda demais para usar biquíni, estava prestes a subir num palco, vestindo um biquíni minúsculo cravejado de cristais, para ser julgada por um painel de especialistas e por uma plateia de centenas de pessoas. E, entre elas, estaria ele. Fernando. Amanhã foi um borrão de preparativos finais. 2 camadas de tinta autobronzeadora para realçar a definição muscular, uma maquiagem carregada que me fazia parecer uma personagem de um filme de ficção científica, e o cabelo, armado num penteado que desafiava a gravidade. Enquanto o mestre Ivan, meu coach, repassava comigo os últimos detalhes das poses e da coreografia de apresentação, meu estômago era um nó de ansiedade e excitação. Ele me olhava com um orgulho paternal que aquecia meu coração. Você está pronta, Juju. Mais do que pronta. Seu corpo é uma obra de arte esculpida na raça. Sua mente está afiada. Agora é só subir lá e brilhar. E não se esqueça do principal, divirta-se. Esse momento é seu. No local do evento, os bastidores fervilhavam. O cheiro acre de tinta e óleo corporal misturava-se ao aroma doce de sprays de cabelo e ao nervosismo palpável que pairava no ar. Atletas de todas as categorias se aqueciam, retocavam a maquiagem, ensaiavam poses em frente a espelhos improvisados. Havia uma camaradagem estranha ali, uma mistura de competição e respeito mútuo por todos que haviam chegado até aquele ponto, sabendo dos sacrifícios que cada um havia feito. Encontrei algumas das minhas amigas da academia, outras competidoras da minha categoria, a Wellness, que era uma das mais disputadas. Trocamos palavras de incentivo, abraços rápidos. E então, ouvi meu nome ser chamado pelo sistema de som. Era a hora. Respirei fundo, senti o coração disparar como um tambor de escola de samba. Mestre Ivan me deu um último tapinha nas costas. Vai lá e arrebenta, campeã. Caminhei pelo corredor escuro em direção à luz ofuscante do palco. A música tema da minha apresentação individual começou a tocar, uma batida eletrônica vibrante que eu havia escolhido para transmitir força e energia. E, ao pisar naquele palco, sob os holofotes que pareciam queimar minha pele, uma transformação final aconteceu. A ansiedade deu lugar a uma confiança serena. O medo, a pura adrenalina. Olhei para a plateia. Era uma massa disforme de rostos na penumbra, mas eu sabia que ele estava lá. Fernando. Havia confirmado sua presença na véspera, com uma mensagem de texto seca: estarei aí para ver sua palhaçada. Não espere aplausos. Aquilo, em vez de me intimidar, apenas reforçou minha determinação. Executei minha coreografia com precisão, cada pose fluindo para a seguinte, exibindo os músculos que eu havia construído com tanto esforço, pernas torneadas, glúteos firmes, ombros definidos, abdômen trincado. Eu não sorria com a doçura da Juliana de antes. Meu sorriso era de guerreira, de quem conhecia o próprio valor, de quem havia transformado a dor em poder. Ouvi os gritos de incentivo da minha pequena torcida, mestre Ivan, Caio, meu primeiro personal, que se tornou um grande amigo, minhas companheiras de treino. E, em algum lugar naquela escuridão, eu sentia o olhar incrédulo de Fernando. Após as apresentações individuais e as comparações com as outras atletas da minha categoria, todas lindas, fortes, com histórias de superação tão inspiradoras quanto a minha, fomos para os bastidores aguardar o resultado. A tensão era quase insuportável. Roí as unhas, estragando a esmaltação perfeita, andei de um lado para o outro, tentei controlar a respiração. E então, a chamada final. Todas as atletas da categoria Wellness de volta ao palco. Alinhadas, sorrindo para os jurados, enquanto o mestre de cerimônias, com sua voz impostada, fazia o suspense habitual. E a grande campeã da categoria Wellness estreantes do Campeonato Estadual de Fisiculturismo é, com uma simetria impressionante, uma definição muscular impecável e uma presença de palco magnética, diretamente da cidade de Juliana Vasconcelos. Meu nome. Ele disse meu nome. Eu. Campeã. Por um instante, o mundo parou. O som da plateia explodindo em aplausos parecia vir de muito longe. Senti as lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto, borrando a maquiagem de palco, mas eu não me importava. Eram lágrimas de alegria, de alívio, de uma catarse que lavava minha alma. Fui abraçada pelas outras atletas, parabenizada pelo mestre Ivan, que tinha os olhos marejados. Colocaram a faixa de campeã no meu peito, a medalha de ouro no meu pescoço, e me entregaram um troféu que parecia pesar 1 tonelada, o peso de um ano de sacrifícios, de superação, de renascimento. E então, o mestre de cerimônias me estendeu o microfone.
Parabéns, Juliana. Algumas palavras para a nossa plateia? Era a hora. O momento que eu havia ensaiado mentalmente tantas e tantas vezes. Respirei fundo, olhei para a plateia, tentando localizar Fernando naquela massa de rostos. Não o vi de imediato, mas sabia que ele estava ali, testemunhando aquilo. Boa noite a todos, comecei, a voz um pouco embargada pela emoção, mas ganhando firmeza a cada palavra. Eu nem sei o que dizer. Estou muito feliz, muito emocionada. Este troféu não é só meu. É de todos que acreditaram em mim, que me apoiaram nesta jornada insana. Ao meu coach, Mestre Ivan, que foi um pai e um carrasco na medida certa, ele riu da plateia. Aos meus amigos de treino, minha nova família, que me deram força nos momentos mais difíceis. Fiz uma pausa dramática. Procurei novamente por Fernando e, desta vez, o encontrei. Sentado numa das fileiras do meio, o rosto pálido, os olhos arregalados, a expressão uma mistura de choque e algo que parecia medo. Ao lado dele, uma loira siliconada que eu não reconheci, provavelmente sua nova conquista. Perfeito. O palco estava montado. Mas, continuei, a voz agora carregada de uma ironia cortante, há uma pessoa em particular a quem eu devo um agradecimento muito, muito especial. Uma pessoa que, sem a sua contribuição singular, eu talvez jamais tivesse encontrado a força e a motivação para estar aqui neste palco hoje, como campeã. Um silêncio curioso tomou conta do anfiteatro. Todos os olhares se voltaram para mim, ansiosos pelo desfecho daquele agradecimento inusitado. Até o mestre de cerimônias parecia intrigado. Essa pessoa, prossegui, olhando diretamente na direção de Fernando, que agora parecia querer se fundir à cadeira, é o meu ainda marido, Fernando. Ouvi alguns murmúrios surpresos na plateia. Vi a loira ao lado dele cutucá-lo, confusa. Há exatamente um ano, Fernando, minha voz não vacilou, em um provador de loja, enquanto eu, sua esposa há quase uma década, experimentava um simples biquíni para nossas raras férias na praia, você me olhou com o mais profundo desprezo e disse, em alto e bom som, para quem quisesse ouvir, que eu estava gorda demais para usar um biquíni, que eu ficaria ridícula, e que ninguém queria ver aquilo. Ponto. Um ó de choque coletivo ecoou pelo salão. Vi Fernando se encolher, o rosto agora da cor de um tomate maduro. A loira ao lado dele o encarava com uma expressão que misturava nojo e incredulidade. Suas palavras, Fernando, continuei, a voz embargada, mas não de tristeza, e sim de uma fúria fria e controlada, foram como facas que rasgaram minha alma. Mas, em vez de me destruir, como talvez fosse sua intenção, elas me deram um propósito. Elas acenderam em mim uma chama que eu nem sabia que possuía. A chama da revolta, da superação, da necessidade de provar, não a você, mas a mim mesma, que eu era muito mais do que o reflexo distorcido que você via em mim. Então, Fernando, ergui o troféu na direção dele, aqui estou eu. No meu biquíni. Com este troféu de campeã na mão. E eu te digo duas coisas, olhando nos seus olhos, como você não teve a decência de fazer comigo naquele dia. Primeiro, muito obrigada. A ironia na minha voz era palpável, ácida. Obrigada por ser minha maior, minha mais poderosa, minha mais eficiente inspiração negativa. Sem a sua crueldade, sem o seu desprezo, eu talvez ainda fosse aquela Juliana insegura, que vivia para tentar agradar um homem que não a merecia. A plateia, agora entendendo o drama que se desenrolava ali, começou a aplaudir. Alguns gritavam é isso aí, campeã. Outros vaiavam na direção de Fernando. E a segunda coisa, Fernando, esperei os aplausos diminuírem, a voz agora séria, definitiva. É que, considerando que, para você, eu não era material para casamento, e que você, com suas palavras e suas atitudes, transformou nosso relacionamento num fardo de humilhação e desrespeito, eu anuncio aqui, neste palco, diante de todas estas testemunhas, que o nosso divórcio é a minha próxima grande vitória. As papeladas já estão prontas e serão entregues ao seu advogado amanhã mesmo. Feliz novo ciclo para nós dois, Fernando. Separados. E, para mim, finalmente livre. Entreguei o microfone ao mestre de cerimônias, que me olhava com a boca aberta, assim como boa parte da plateia. E, enquanto os aplausos e os gritos de Juliana, explodiam pelo anfiteatro, vi Fernando se levantar de rompante e sair apressado, quase correndo, a cabeça baixa, seguido pela loira que parecia querer distância dele como se ele fosse uma doença contagiosa. Nos bastidores, fui recebida com uma avalanche de abraços e parabéns. Mestre Ivan chorava como uma criança. Minhas amigas da academia me ergueram nos braços. Eu ria e chorava ao mesmo tempo, uma mistura de euforia pela vitória no campeonato e um alívio catártico pela libertação do meu casamento tóxico. O divórcio, como esperado, não foi amigável. Fernando, ferido em seu ego gigantesco, tentou dificultar as coisas, contestar a partilha de bens, que, felizmente, era simples, já que o apartamento era meu, herança da minha avó, e não tínhamos filhos.
Mas, diante da repercussão do meu discurso de vitória, que viralizou nas redes sociais e em sites de fofoca fitness, ele acabou cedendo, querendo apenas que aquela humilhação pública acabasse logo. Minha vida, a partir daquele dia, tomou um rumo que eu jamais imaginei. Tornei-me uma referência no mundo fitness, não só pelo meu físico, mas pela minha história de superação. Recebi propostas de patrocínio, convites para palestras motivacionais, e até mesmo um convite para participar de um reality show, que recusei educadamente. Abri meu próprio estúdio de treinamento personalizado, com foco em ajudar outras mulheres a encontrarem sua força e sua autoestima através do esporte. Hoje, olhando para trás, não sinto mais raiva de Fernando. Sinto uma espécie de pena distante. Ele continua sendo o mesmo homem superficial e egocêntrico de sempre, pulando de relacionamento em relacionamento, buscando em outras mulheres a validação que ele não consegue encontrar em si mesmo. E eu? Eu encontrei a minha paz. Encontrei um novo amor, o Caio, meu primeiro personal, que se tornou meu sócio no estúdio e meu companheiro de vida, um homem que me admira pela minha força, pela minha inteligência, e que acha meu corpo lindo em qualquer forma, de biquíni ou de moletom. Aprendi que as palavras têm poder. O poder de destruir, sim, como as de Fernando quase fizeram comigo. Mas também o poder de construir, de transformar, de nos impulsionar para além dos nossos limites. E aprendi que a melhor vingança não é o ódio, mas o sucesso. O sucesso de ser feliz, de ser quem você realmente é, e de usar cada pedra no seu caminho não para tropeçar, mas para construir o seu próprio castelo. E o meu é a prova de qualquer marido medíocre e de qualquer comentário infeliz sobre biquínis. E aí, galera, que reviravolta da Juliana, hein? Usar a dor da humilhação para virar campeã e ainda dar um chega pra lá no marido tóxico no palco. Isso que é dar a volta por cima. E com estilo. Se você também se inspirou com essa jornada de superação e acredita que é possível transformar veneno em remédio e troféu, já sabe, deixa aquele like caprichado e compartilha essa história com quem precisa ouvir que o poder da mudança está dentro de nós mesmos. E não se esquece, hein? Se inscreve no canal, porque aqui a gente não tem medo de história pesada, mas com finais que lavam a alma. Tem muito mais reviravolta e empoderamento vindo por aí. Até a próxima!